Você já percebeu que existe um instante em que a vida se abre ou se fecha diante de você, como se respondesse não às suas palavras, mas ao estado secreto do seu coração? Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo o que você vem perseguindo, amor, reconhecimento, sucesso, paz interior, sempre esteve a um passo de distância, mas você se manteve correndo tão rápido, tão ofegante, que nunca conseguiu notar. É quase cruel perceber que não é o destino que lhe nega, mas a sua própria pressa que mantém as portas fechadas. Essa é a promessa visceral. Hoje, neste exato momento, você vai enxergar que o maior inimigo da sua realização não é o mundo, nem os outros, mas o modo como você se lança contra a vida com punhos cerrados, enquanto ela só se abre a mãos vazias. George Gurdjieff dizia que o ser humano comum vive como uma máquina. Reage, persegue, se agarra, sem sequer perceber que não está presente para si mesmo. Ele falava sobre a necessidade do lembrar de si, um ato raro em que o homem desperta dentro do próprio instante, e nesse despertar percebe que a busca desenfreada é, na verdade, um sono profundo. O paradoxo é esse: você se debate como se estivesse acordado, mas é justamente esse movimento cego que o mantém aprisionado em círculos. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você correu atrás de algo com toda a força apenas para vê-lo escapar, como areia entre os dedos? E quantas vezes, ao desistir por exaustão, o que parecia impossível veio até você com naturalidade desconcertante? Não se trata de sorte ou azar, mas de um mecanismo invisível da existência. Quando você persegue, cria resistência. Quando solta, cria espaço para que aquilo que é seu encontre o caminho até você. É como tentar pegar água com as mãos cerradas. Quanto mais força, menos líquido. Abra a palma e o fluxo se acomoda por si mesmo. Imagine duas pessoas caminhando lado a lado. A primeira vive ansiosa. Cada passo é um cálculo. Cada gesto um esforço para acelerar o futuro. Seus ombros estão tensos, seu olhar estreito, seu corpo vibra em resistência. A segunda, aparentemente, não se esforça tanto. Caminha com atenção relaxada, respira fundo, permite que o caminho se revele passo a passo. Paradoxalmente, é ela quem encontra oportunidades, sincronicidades, encontros improváveis. Enquanto uma força asfixia, a outra magnetiza. A diferença não está no talento nem nas circunstâncias, mas no estado de presença. E aqui está a tensão crescente. Você pode passar toda a sua vida no primeiro caminho, acumulando técnicas, livros, estratégias, e ainda assim morrer com a sensação de que nada foi suficiente. Porque não se trata de quantidade de esforço, mas da qualidade silenciosa que acompanha cada esforço. Gurdjieff nos lembra que quando esquecemos de nós mesmos, quando não estamos presentes, nos tornamos peças de engrenagem em uma máquina que gira sem rumo, e que apenas no instante em que despertamos para o eu que observa, é que recuperamos o poder de sair da roda cega da repetição. Pergunte a si mesmo: o que você está perseguindo agora com tanta intensidade? Reconhecimento? Amor? Segurança? E se a sua ânsia for exatamente o obstáculo que impede a chegada disso? O que aconteceria se você parasse de correr apenas por um instante? Não como quem desiste, mas como quem se abre. É possível que nesse exato momento você já esteja cercado daquilo que procura, mas a sua correnteza interna é tão barulhenta que você não escuta o chamado. A vida não exige de você mais esforço, mas mais lucidez. O segredo não está em correr mais rápido, mas em perceber o próprio correr. Quando você para e se lembra de si, o jogo muda. Não é mais você tentando arrancar frutos da árvore com desespero, é a própria árvore oferecendo seus galhos, porque percebe que você se tornou capaz de receber. O universo inteiro responde ao estado de abertura e não ao estado de carência. Talvez esta seja a lição mais desconfortável.
Quanto mais você precisa, menos consegue. Quanto mais você confia, mais recebe. Não porque exista uma lei mística arbitrária, mas porque o mundo reflete a vibração do seu ser. O que está em você se multiplica do lado de fora. Ansiedade multiplica obstáculos. Presença multiplica possibilidades. Você já notou isso? Então escute. A promessa é real. Existe um ponto dentro de você onde a luta cessa, onde a busca dá lugar à descoberta, onde as mãos param de agarrar e começam a acolher. Se você conseguir tocar esse ponto, mesmo que por alguns segundos, perceberá que a realidade que parecia dura e hostil começa a se reorganizar como se sempre tivesse esperado que você abrisse os olhos. E eu lhe deixo com a pergunta que pode mudar tudo. Se o segredo não está em fazer mais, mas em estar presente agora, você teria coragem de soltar o esforço desesperado e experimentar o poder silencioso de simplesmente ser? Você já percebeu como a vida se torna um campo de batalha silencioso quando você tenta controlar cada detalhe? Acordar cedo, já com a mente em disparada, planejando, prevendo, se preocupando com o que pode dar errado. E no fim do dia, mesmo tendo feito tanto, a sensação é de que nada foi suficiente. Esse é o peso invisível que tantas pessoas, sobretudo a partir dos 35, carregam. Homens e mulheres que viveram décadas acreditando que apenas através do esforço incessante poderiam conquistar segurança, reconhecimento, paz. E agora, em 2025, com um mundo cada vez mais instável, o medo de perder o controle parece maior do que nunca. Marta, por exemplo, sempre foi elogiada por sua disciplina. Agenda organizada, compromissos cumpridos, uma mulher que todos descreviam como exemplo. Mas ninguém via o quanto ela se sentia exausta ao deitar-se na cama, com o coração acelerado, pensando nas 1000 coisas que não estavam sob seu domínio. Seus filhos cresciam e escapavam de suas mãos. O trabalho nunca parecia satisfeito e a vida se tornava uma planilha sem fim. O paradoxo? Quanto mais ela tentava segurar, mais tudo escorria. Quando finalmente adoeceu e foi forçada a parar, descobriu algo inesperado. No silêncio do repouso, sem comando, pequenas ajudas surgiam, pessoas se aproximavam, situações se resolviam sem seu comando. O mundo não desmoronava sem sua vigilância, pelo contrário, fluía. Essa história poderia ser a sua. Quantas vezes você já se viu como Marta, acreditando que se não estivesse no controle, tudo daria errado? Esse mito da força constante não nos torna livres, nos aprisiona. E quando finalmente paramos, seja por escolha ou por colapso, percebemos que a vida tem um ritmo próprio, que não precisa da nossa mão cerrada, mas do espaço da nossa escuta. Frederick, um homem de 58 anos, passou a vida trabalhando em um banco. Orgulhava-se de nunca ter tirado uma licença médica. Produtividade era sua identidade. Quando se aposentou, caiu em um vazio profundo. Ninguém mais precisava dele a cada minuto, e o silêncio da casa o devorava. Nos primeiros meses, tentou preencher o tempo com tarefas inúteis, como se ainda tivesse de provar algo. Até que um dia, sentado no jardim, percebeu o canto dos pássaros. Parecia banal, mas fazia anos que ele não os ouvia. Naquele instante, entendeu que sua vida inteira tinha sido um barulho contínuo e que no silêncio havia uma nova forma de viver. Não era mais sobre produzir, mas sobre estar. Curiosamente, nos meses seguintes, ele foi chamado para orientar jovens profissionais. Não porque buscou, mas porque transmitia uma serenidade rara, conquistada justamente quando aprendeu a não se ocupar de tudo. Essas histórias não são coincidências isoladas. São retratos de um princípio profundo. Quando tentamos governar cada detalhe, sufocamos a leveza que torna a vida suportável. O controle excessivo é como um punho fechado em torno de um pássaro. Você pode até segurá-lo por um tempo, mas ou ele sufoca, ou encontra uma maneira de escapar.
É apenas quando abrimos a mão, confiando no movimento natural, que podemos realmente apreciar sua presença. Vivemos em um tempo em que tudo parece pedir respostas imediatas. Notícias que chegam a cada segundo, crises econômicas, mudanças tecnológicas que nos atropelam. É natural acreditar que precisamos controlar cada aspecto para sobreviver. Mas será que essa corrida não nos transforma em escravos de um relógio que nunca para? Será que o silêncio não é justamente o que mais nos falta? George Gurdjieff dizia que o homem moderno se perde em automatismos e que apenas no ato de interromper-se conscientemente pode recuperar sua liberdade. Talvez a maior revolução da sua vida não esteja em conquistar mais, mas em pausar. Não para desistir, mas para se reconectar. Há uma sabedoria que só se revela no intervalo entre as notas. Imagine agora a sua própria vida. Quantas conversas você deixou de ouvir porque já estava pensando na resposta? Quantas paisagens não viu porque estava com os olhos grudados em uma tela? Quantas vezes o coração pediu descanso, mas você o empurrou com café e compromissos? E se por um instante você parasse? Apenas sentasse em silêncio, respirasse, deixasse o mundo se mover sem sua interferência? O que poderia nascer desse espaço? O silêncio não é ausência, é presença multiplicada. É no silêncio que a mente se reorganiza, que o corpo se acalma, que a alma encontra respostas. Talvez seja por isso que tantas pessoas, já depois dos 40 ou 50, sentem um chamado profundo. Não é mais sobre correr atrás, é sobre aprender a se abrir. A vida não pede a perfeição de quem controla, mas a humildade de quem escuta. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo. O controle que você tanto busca não é o que liberta, mas o que aprisiona. Quando você aprende a abrir a mão, o mundo deixa de ser um fardo e se torna um companheiro. E nesse encontro, descobre que não está sozinho. A vida sempre esteve ao seu lado, esperando apenas o momento em que você se permitiria descansar dentro dela. Há uma armadilha sutil que a maioria das pessoas só percebe tarde demais: a obsessão em tentar se consertar. Quantos livros você já leu prometendo uma vida melhor? Quantos cursos, palestras, conselhos de autoajuda já passaram pelas suas mãos? E, no entanto, ainda existe aquela sensação incômoda de que algo em você não é suficiente. É como se a cada nova técnica surgisse também uma nova cobrança, uma nova máscara, uma nova identidade para sustentar. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta se melhorar, mais se convence de que está quebrado. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive fragmentado em milhares de eus, cada um com sua própria vontade, seus próprios desejos. Há o eu que quer ser amado, o eu que quer poder, o eu que busca aprovação, o eu que deseja descanso. E enquanto esses eus brigam entre si, você perde o fio da sua verdadeira essência. Essa luta interminável é o que gera exaustão. Você não está cansado da vida em si, mas de sustentar uma multidão de personagens que nem sempre falam a mesma língua dentro de você. Você já sentiu isso? Já se pegou tomando uma decisão e minutos depois duvidando dela como se fosse outra pessoa dentro de você quem falava? Quantas vezes se prometeu mudança no domingo à noite apenas para acordar na segunda e repetir os mesmos padrões? Se isso ressoa com você, compartilhe nos comentários como essa batalha interna tem se manifestado. Às vezes, ao expor nossa luta, encontramos eco em outras vozes que também estavam em silêncio. A verdadeira transformação não é acumular camadas, mas retirar. Não é pintar uma parede de cores novas sobre as rachaduras, mas quebrar até encontrar o alicerce. Pense em quantos rótulos você carrega sem perceber. Sou ansioso, sou responsável demais, sou azarado no amor. Esses rótulos se colam à pele como tatuagens que nunca escolhemos.
Mas se você parasse e perguntasse quem eu sou sem esses nomes, que resposta surgiria? Imagine-se diante de um espelho. Você se vê, mas atrás de você existem roupas acumuladas, memórias antigas, frases ditas por pais, professores, colegas. O reflexo que enxerga não é só o seu rosto, mas a mistura de todas essas camadas. Agora pergunto, o que aconteceria se você tivesse coragem de limpar o vidro, retirar as roupas antigas, deixar apenas o rosto nu? Seria assustador ou libertador? Talvez seja por isso que tantos chegam aos 40, 50, 60 anos com um sentimento de vazio. Porque depois de tanto tempo tentando ser alguém melhor, percebem que nunca tiveram tempo para ser apenas quem são. E isso dói. Dói perceber que você pode ter vivido décadas buscando uma versão idealizada, sem nunca se permitir respirar na própria pele. Mas essa dor também é um convite. O vazio pode não ser o fim, pode ser a chance de recomeçar do ponto mais honesto da sua história. Já passou por isso? Já sentiu que as conquistas não preenchem, que o aplauso não silencia o cansaço da alma? Conte aqui sua experiência. Quando você compartilha, não apenas se liberta um pouco, mas também acende luzes no caminho de outros que estão na mesma estrada escura. O grande segredo, segundo Gurdjieff, é o lembrar de si, não como um exercício intelectual, mas como um choque de realidade. Parar, mesmo que por segundos, e perceber, eu estou aqui agora. Quando você faz isso, os eus passageiros perdem a força. O eu da ansiedade, o eu da dúvida, o eu da crítica, todos se calam diante da presença silenciosa de quem observa. O observador não precisa vencer a batalha, porque simplesmente não entra nela. E se você pudesse experimentar isso agora, pare por um instante, respire fundo e apenas observe seus pensamentos como quem assiste ao movimento de nuvens no céu. Não tente mudar nada, apenas veja. Talvez perceba que aquilo que parecia um furacão é, na verdade, uma dança que se dissipa quando não é alimentada. A mente cria tempestades, mas o eu que vê sempre permanece intacto. A questão é, você está disposto a deixar cair as máscaras que carrega? Ou ainda tem medo do que encontrará por trás delas? Pense nisso. E se sentir coragem, escreva nos comentários. Qual é o rótulo que você mais deseja soltar? Quem sabe, ao nomeá-lo, o primeiro fio dessa amarra já comece a se romper. Porque a vida não espera que você se torne perfeito para enfim começar. Ela já está acontecendo. O que falta não é esforço, mas presença. Não é mais um personagem, mas o silêncio daquele que já observa. E é nesse ponto que tudo muda. Quando você deixa de ser o palco da guerra e se torna o espectador que finalmente desperta. Existe uma força silenciosa que rege a vida. E quase ninguém a percebe. Ela não se manifesta no grito do esforço, mas na leveza da confiança. É a lei invisível que faz com que certas pessoas, sem pressa aparente, recebam oportunidades improváveis, enquanto outras, por mais que lutem e se desgastem, permanecem presas na mesma engrenagem. Você já notou isso? Já viu alguém prosperar justamente quando decidiu parar de correr atrás de tudo? Esse é o paradoxo que mais desconcerta. A vida parece se abrir não diante da força, mas diante da entrega. Arthur, um vendedor de 43 anos, é um exemplo disso. Durante anos, ele vivia pressionando clientes, correndo atrás de metas, sufocado pela necessidade de provar seu valor. Chegou ao ponto de ter crises de ansiedade antes de cada reunião, porque acreditava que seu sustento dependia de convencer a qualquer custo. Até que um dia, exausto, decidiu mudar de postura. Em vez de perseguir, começou a ouvir. Parou de forçar conversas, de repetir frases prontas e simplesmente se abriu para estar presente diante de cada pessoa. Em poucas semanas, suas vendas cresceram de forma inesperada. O que mudou?
Ele deixou de transmitir desespero e começou a irradiar confiança. O mesmo produto, a mesma empresa, mas um estado interior diferente. Essa mesma dinâmica se manifesta em todas as áreas da vida. Dorothy, após anos em aplicativos de relacionamento, desistiu. Não desistiu do amor, mas da caça. Resolveu cuidar de si, fazer caminhadas pela manhã, retomar antigos hobbies. Foi exatamente nesse período, quando não estava procurando, que conheceu alguém de forma inesperada em uma livraria. É curioso. Quando ela parou de enviar a mensagem oculta de carência, a vida respondeu trazendo alguém. O que parecia azar no amor não era falta de oportunidades, mas a energia de perseguição que fechava as portas. A psicologia moderna chama esse fenômeno de paradoxo da intenção. Quanto mais você foca obsessivamente em algo, maior a chance de criar tensão interna e impedir que aconteça. O professor Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, descrevia como pacientes que lutavam desesperadamente contra a insônia só pioravam a situação, enquanto aqueles que aceitavam a possibilidade de não dormir relaxavam e, paradoxalmente, adormeciam. O mesmo se aplica a relacionamentos, dinheiro, reconhecimento. O excesso de esforço cria bloqueio. A confiança gera fluxo. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Gurdjieff dizia que o homem precisa de choques conscientes para acordar do torpor mecânico. A vida, quando vivida apenas na perseguição automática, repete os mesmos resultados, como um disco riscado. Mas basta um momento de consciência. Um instante em que você percebe a tensão do seu corpo, a ansiedade da sua mente. E nesse segundo, a linha do tempo pode mudar. É como se você ganhasse a chance de inserir uma nota nova em uma melodia que estava desafinada. Pense em Joseph, um jovem programador que buscava incessantemente criar o grande aplicativo que mudaria sua vida. Ele passava noites em claro, comparando-se a outros empreendedores, sentindo-se sempre atrasado. Até que um dia, depois de uma sequência de fracassos, largou tudo e foi viajar por alguns meses. Sem planejar, durante esse tempo, criou um pequeno protótipo apenas por prazer, sem expectativas. Esse protótipo foi exatamente o que chamou a atenção de investidores. A ideia não surgiu na tensão da corrida, mas no espaço da leveza. Há também a história de Liang, um comerciante chinês do século XIX, registrada em relatos locais. Ele carregava ouro para atravessar uma ponte, mas soldados o impediram, exigindo tributo. Exausto, Liang soltou o ouro ao chão e disse: "Se quiserem, levem, mas eu não carrego mais esse peso." Os soldados, surpresos com a atitude, abriram passagem e não tocaram em nada. Liang atravessou de mãos vazias e ainda assim com riqueza. Essa metáfora antiga mostra algo atemporal. Às vezes, é quando soltamos o peso que o caminho se abre. Curiosamente, a neurociência atual reforça esse princípio. Pesquisas em Harvard apontam que estados de relaxamento profundo, como aqueles alcançados em meditação, aumentam a atividade do córtex pré-frontal, a região ligada à criatividade, tomada de decisão e visão ampla. Ou seja, quando você força menos, seu cérebro enxerga mais possibilidades. Já sob estresse, a visão se estreita, como se o mundo inteiro fosse reduzido a um corredor sem saída. Não é apenas filosofia, há uma base biológica para o permitir. E você já viveu um momento em que algo importante aconteceu justamente quando você parou de lutar? Já experimentou soltar uma expectativa e no instante seguinte, ver a vida responder de forma inesperada? Compartilhe sua experiência. Esses relatos não apenas fortalecem você, mas também oferecem ao outro a coragem de confiar no fluxo. A confiança, é claro, não é passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar milagres. Trata-se de agir com leveza, de deixar que a ação nasça do estado certo e não do desespero. É como remar em um rio.
Você pode lutar contra a corrente e se esgotar, ou pode aprender a usar a força da água para seguir adiante. Em um mundo em que todos parecem estar correndo contra o tempo, talvez o verdadeiro poder esteja em quem sabe se alinhar com a corrente. Harold, um executivo aposentado, confessou em uma entrevista que seus maiores negócios não nasceram de reuniões exaustivas, mas de conversas casuais, muitas vezes em cafés ou encontros inesperados. O que mudou minha vida não estava no meu plano de 200 páginas, mas na pausa para um café que me apresentou a pessoa certa, disse ele. É quase injusto, mas profundamente verdadeiro. O essencial raramente nasce da tensão e quase sempre floresce no espaço. Você já pensou no que poderia acontecer se por um único dia parasse de perseguir? Se em vez de correr atrás, apenas declarasse sua intenção pela manhã e depois confiasse que a vida traria os sinais necessários? Quantas portas poderiam se abrir sem o barulho da sua pressa? A vida é paradoxal, mas não é cruel. Ela nos pede menos violência contra nós mesmos e mais escuta. Gurdjieff lembrava que o homem precisa se lembrar de si para sair da mecanicidade. E lembrar de si, aqui, significa perceber quando estamos em luta contra a vida e escolher soltar. Talvez a sua maior transformação não venha do próximo passo que você dá, mas daquilo que você decide largar no caminho. Porque no fim, não é a caça que traz a presa, mas o silêncio que atrai. Não é a ansiedade que abre portas, mas o estado de confiança que convida o inesperado. E se a sua pressa fosse até hoje o único muro entre você e a vida que sempre esteve esperando por você? Talvez, no fundo, toda a sua vida tenha sido uma longa tentativa de provar algo. Que você é digno de amor, que pode ser reconhecido, que é capaz de conquistar segurança em um mundo que parece desabar todos os dias. Essa busca constante trouxe momentos de vitória, é verdade, mas também um cansaço que não se cura com mais esforço. Porque quanto mais você corre, mais o horizonte se afasta. E agora, olhando para trás, talvez perceba que não é de mais batalhas que você precisa, mas de uma reconciliação com aquilo que sempre esteve ao seu alcance, a certeza silenciosa de que já é. George Gurdjieff dizia que o homem precisa despertar de sua mecanicidade para encontrar liberdade. Enquanto você vive identificado com seus medos, com suas ambições cegas, com as vozes que exigem que seja sempre mais, permanece como um prisioneiro que acredita estar solto. É um cativeiro invisível. Você se debate acreditando que está avançando, mas na verdade apenas reforça as grades que o cercam. A verdadeira libertação não é romper as correntes pelo esforço, mas perceber que elas nunca foram sólidas. E esse perceber é um ato de lucidez que dissolve em segundos o peso de anos. Pense em quantas vezes você acreditou que só poderia descansar quando conquistasse algo. O emprego certo, o relacionamento estável, o corpo ideal, a quantia segura na conta bancária. Mas cada vez que alcançava, descobria outra meta, outro degrau, outra exigência. O descanso nunca chegava, porque não estava no fim da corrida, mas no instante em que você decide parar de correr. Não é um prêmio, é uma escolha. E talvez essa seja a revelação mais perturbadora. O que você buscou desesperadamente lá fora sempre dependeu apenas de um gesto interno de presença. Isso não significa que a vida vale entregar tudo de bandeja, mas que a sua postura muda completamente o resultado. A fé não é esperar sinais para então acreditar, mas acreditar antes que qualquer sinal apareça. Quando você encarna essa certeza, a vida responde. É como se a realidade fosse moldada pela vibração do seu estado interior. O que você transmite é o que se multiplica. Ansiedade gera bloqueio. Confiança abre caminhos. Parece místico, mas já está provado. O corpo relaxado e a mente confiante funcionam como antenas, captando oportunidades que, de outro modo, passariam despercebidas.
Se há algo que o tempo ensina, sobretudo para quem já atravessou os 40, 50, 60 anos, é que não existe força bruta capaz de sustentar uma vida inteira. A resistência cobra um preço alto: doenças, relações fragmentadas, um coração sempre em alerta. E então chega o momento em que você precisa escolher: continuar tentando segurar o mundo sozinho ou aprender a soltar e descobrir que ele pode se sustentar sem a sua guerra. O verdadeiro poder não está em comandar cada detalhe, mas em confiar que há uma ordem maior que o conduz. Quantos de vocês que estão me ouvindo já sentiram isso? Aquele instante em que, ao parar de insistir, algo finalmente aconteceu. Talvez tenha sido um trabalho, uma amizade, uma cura interior. Compartilhar essas experiências é poderoso, porque revela que não estamos sozinhos nessa travessia. Cada comentário, cada relato, se torna um testemunho de que há uma inteligência da vida, operando além da nossa pressa. Chegamos a este ponto. Não é mais sobre correr atrás, mas sobre incorporar quem você já é. O caminho de menor resistência não é passividade, mas lucidez. É viver como se já fosse o que tanto deseja. É andar como quem já carrega a vitória, falar como quem já possui a certeza, agir como quem não depende do resultado para estar inteiro. Esse é o salto que transforma busca em presença, esforço em magnetismo, desespero em confiança. E agora, diante de tudo o que refletimos, fica a pergunta inevitável: como colocar isso em prática? Como transformar essa visão em hábitos, em gestos diários que consolidem a mudança? Essa é a travessia que abre a próxima etapa. Porque não basta entender, é preciso viver. E no próximo passo, você terá diante de si um plano claro, simples e transformador para experimentar, dia após dia, o poder de soltar e permitir. Está pronto para escolher não apenas ouvir essas palavras, mas viver sua verdade no mundo real? Chegamos ao ponto em que a reflexão precisa se transformar em prática. De nada adianta apenas compreender com a mente se o corpo e o coração continuam aprisionados às mesmas rotinas de sempre. A vida só muda quando os pensamentos descem até as mãos, quando o silêncio se traduz em escolhas diárias, quando o aprendizado deixa de ser teoria e se torna carne. Você já percebeu que muitos sabem o que fazer, mas poucos realmente vivem aquilo que sabem? A diferença entre quem desperta e quem continua dormindo está no ato de colocar em movimento as pequenas sementes que geram transformação. O primeiro passo é simples, mas exige coragem: cultivar pausas de autoobservação. Ao longo do dia, marque 3 ou 4 momentos para parar por 1 minuto. Feche os olhos, respire fundo e pergunte: o que eu sinto agora? O que minha mente está dizendo? O que meu corpo está pedindo? Esse gesto pode parecer pequeno, mas é nele que a consciência começa a ganhar espaço. George Gurdjieff ensinava que o homem mecânico age sem se perceber, mas que basta um instante de lembrar de si para quebrar o ciclo automático. Essa pausa não é perda de tempo. É o ponto de virada que pode salvar você de uma decisão apressada, de uma reação destrutiva ou de mais um dia vivido em piloto automático. O segundo passo é escolher a leveza. Parece abstrato, mas não é. Todos os dias você terá diante de si situações em que pode agir pelo peso ou pela clareza. Imagine que um imprevisto surge no trabalho. Sua primeira tendência pode ser reagir com irritação, reclamar ou buscar culpados. Mas existe outra opção: respirar, aceitar o que aconteceu e perguntar-se qual é o caminho de menor resistência para seguir. Não é ser conformista, é ser inteligente. A resistência gasta energia, a aceitação a redireciona. Essa pequena mudança de postura, repetida diariamente, gera uma nova identidade em você. Alguém que não se perde na maré, mas aprende a navegar com ela. O terceiro passo é declarar intenções e soltar o resultado. Todas as manhãs, ao acordar, fale para si mesmo 3 frases. Eu escolho viver em confiança.
Eu caminho com leveza. Eu permito que a vida coopere comigo. Em seguida, entregue o dia. Não carregue o fardo de precisar controlar cada detalhe. Essa prática ativa em você um estado interno de abertura, como se fosse um convite silencioso para que as coisas fluam. Não é mágica, é coerência. Quando você deixa de vibrar em desespero, atrai oportunidades que só se mostram a olhos serenos. O quarto passo é simplificar. Escolha 2 tarefas verdadeiramente essenciais para o seu dia. Apenas 2. Coloque nelas sua atenção plena. Todo o resto é acessório. Essa prática quebra a ilusão de que você precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Estudos mostram que, quando nos focamos no essencial, a sensação de realização aumenta e a ansiedade diminui. Ao simplificar, você abre espaço para a criatividade, para a presença, para a vida acontecer. Não é fazer menos por preguiça, é fazer menos para finalmente viver melhor. O quinto passo é cultivar o silêncio. Em 2025, somos constantemente bombardeados por notificações, notícias, exigências. Mas existe uma riqueza que só se revela quando desligamos o barulho. Reserve ao menos uma vez por semana 1 hora inteira de silêncio. Sem celular, sem televisão, sem distrações. Apenas você, sua respiração e talvez um caderno para anotar o que surgir. Esse gesto, que parece simples, pode transformar sua mente. No silêncio, você ouve respostas que não encontraria em lugar nenhum, e é nele que percebe que o essencial nunca esteve do lado de fora. O sexto passo é encarnar a certeza. Escolha um desejo, algo importante para você. Agora, em vez de repetir para si mesmo que precisa alcançá-lo, comece a viver como se já fosse real. Se deseja mais confiança, caminhe hoje como alguém confiante. Se deseja relacionamentos saudáveis, trate-se hoje como quem já é amado. Se deseja prosperidade, comporte-se hoje como alguém que já encontrou abundância. Essa prática não é ilusão, é coerência vibracional. O mundo não responde ao que você pede com ansiedade, mas ao que você expressa com certeza. O sétimo passo é partilhar. Nenhuma transformação se sustenta no isolamento. Quando você divide suas descobertas, sua dor e sua esperança com outros, cria um campo de apoio invisível. Pode ser em uma conversa íntima, em uma roda de amigos ou até nos comentários deste vídeo. Ao compartilhar, você não apenas fortalece a si mesmo, mas também oferece uma fagulha para que outros despertem. O despertar não é um ato solitário, é uma corrente que se expande de pessoa em pessoa. Esses 7 passos não exigem que você mude sua vida inteira de uma vez. São sementes diárias, práticas simples, mas carregadas de poder. E quando repetidas, elas começam a alterar o seu campo interno. Primeiro, você percebe pequenas coincidências. Depois, portas que antes pareciam fechadas se abrem. Mais adiante, você se dá conta de que não precisa correr atrás do que é seu. A vida começa a trazer. Isso não é um conto de fadas. É um processo natural de quem se alinha à presença em vez de se perder na perseguição. E agora, a decisão está em suas mãos. Você pode desligar este vídeo e continuar como antes, acumulando estratégias que nunca aplica, ou pode dar o primeiro passo hoje. Qual será? A escolha é sua e talvez seja a mais importante que já fez. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, a curtir este vídeo e a compartilhar suas experiências nos comentários. Escreva o que mais tocou você, qual passo pretende colocar em prática primeiro. Juntos, podemos criar um espaço de transformação real, onde cada relato é uma centelha que acende a esperança de alguém. Porque no fim, não se trata apenas de assistir a um conteúdo, mas de viver uma jornada. E essa jornada começa agora com você.